Ouça com atenção, porque este não é um momento comum. Esta é uma interrupção divina no seu dia, um momento em que o céu se inclina para você e diz: eu estou falando com você agora. Não há coincidências no meu tempo. Você não encontrou esta mensagem, eu te trouxe a ela. Pelos próximos minutos, cada palavra que você ouvir carregará o peso de uma mensagem de Deus, uma profecia de mudança e uma promessa de milagres que irão mudar o curso da sua história. Fique até o fim, porque o que eu estou prestes a revelar é o início da sua restituição divina e do seu milagre financeiro. Eu vi os dias em que você se sentiu invisível, os momentos em que chorou em silêncio, perguntando-se se eu ainda via a sua fidelidade. Eu estava lá quando as portas se fecharam, quando as oportunidades secaram, quando as pessoas em quem você confiava se afastaram. Você pensou que era o fim, mas eu estava preparando o começo. Pois o que está para vir não é uma repetição do seu passado, é a restituição de tudo o que foi tirado. Os anos que o gafanhoto devorou, as lágrimas que pareciam desperdiçadas, a força que parecia ter ido embora, e eu estou prestes a devolvê-las de forma multiplicada. Você foi testado não para quebrar, mas para ser provado. Você foi atrasado não para ser esquecido, mas para ser alinhado. Pois esta é a sua estação de restauração divina, a sua hora de provisão sobrenatural, o seu ponto de virada de abundância. Eu estou restaurando o que foi perdido e, no lugar, plantarei novos começos. Eu farei o campo estéril florescer novamente. Eu farei as mãos vazias transbordarem. Mas ouça atentamente, porque isso não é para todos. É para aquele que ouve a minha voz de Deus dentro destas palavras, que reconhece que este momento de fé e milagres foi escrito em seu destino. Não se afaste agora. Fique até o fim, porque antes que esta mensagem termine, eu revelarei o código celestial, o selo divino de restituição que irá destravar o que tem estado esperando no reino espiritual para que a sua obediência o libere. Você está parado no limiar da presença divina, onde eu estou prestes a abrir portas que homem nenhum pode fechar e soprar vida nova no que parecia acabado. Se você alguma vez me perguntou, Senhor, quando será a minha hora? Ouça-me agora, a sua hora chegou. Pelos próximos momentos, deixe que toda distração caia. O que você está ouvindo não é uma coincidência, é o sussurro do céu chamando o seu nome. Esta é a sua palavra de encorajamento, a sua mensagem motivacional cristã, o seu momento de inspiração divina. Fique, pois nestes próximos minutos, eu revelarei o mistério da reunião com Deus, o caminho para a restauração completa e o anúncio de um milagre financeiro preparado para aqueles que creem. Não duvide disto, a voz de Deus está chamando. O vento da mudança já começou a se mover. Fique até o fim, e você entenderá por que eu digo a você agora, nada do que foi perdido ficará irrecuperável. Eu vi o quão pesados têm sido os dias. Você acorda e se pergunta por quanto tempo conseguirá continuar crendo, por quanto tempo conseguirá continuar lutando contra as tempestades invisíveis que parecem cercá-lo. Houve momentos em que o seu coração sussurrou, Deus ainda está aqui, e mesmo que você não tenha dito em voz alta, eu ouvi a pergunta tremendo dentro de você. Você viu oportunidades desaparecerem, relacionamentos desmoronarem, finanças secarem e a fé se cansar. Você deu tanto, mas o que retornou parecia tão pouco. E, no entanto, mesmo nesse silêncio, eu estava me movendo. Houve noites em que você contou as moedas que restavam em suas mãos, perguntando-se como tamanha escassez poderia seguir tanto esforço. Você viu outros avançando enquanto você era empurrado para trás por ventos inesperados. Promessas pareciam adiadas, sonhos pareciam memórias distantes, e a esperança se tornou um fio frágil segurando o seu espírito. Você começou a se perguntar se talvez as bênçãos de abundância fossem destinadas a outros, não a você.
Mas eu digo a você, o inimigo queria que você acreditasse nessa mentira para que parasse de esperar os milagres de Deus que já estão se formando ao seu redor. Você enfrentou não apenas batalhas materiais, mas espirituais. O peso que você carregava era mais do que contas ou dívidas, era a sensação de ter sido esquecido pelo céu. Você viu portas se fecharem, e cada não soava como o fim. Você sentiu o deserto se alongar, e até mesmo a oração parecia ecoar de volta sem resposta. Mas eu digo a você, meu filho, nenhuma de suas orações foi perdida. Cada palavra que você sussurrou com fé se tornou uma semente plantada no solo da eternidade, e embora o chão parecesse seco, a sua hora da colheita está se aproximando. Você viveu a dor da traição, pessoas em quem você confiava se afastaram quando você mais precisava da presença delas. Você aprendeu a sorrir enquanto se partia por dentro, a dar enquanto se sentia vazio. Mas eu estava observando. Eu vi como você continuou a ajudar mesmo quando lhe restava pouco para dar. Eu vi como você semeou bondade, mesmo quando ninguém a retribuiu. E agora eu digo, cada ato oculto de fidelidade será trazido à luz. Cada lágrima derramada em silêncio se tornou uma gota de promessa no rio de restauração divina que eu estou prestes a liberar. Você não estava sendo punido, você estava sendo refinado. Cada atraso, cada perda, cada pergunta sem resposta estava preparando o solo para a restituição divina. O milagre financeiro que você busca não é meramente uma transação de riqueza, é uma transformação de propósito. Eu estou ensinando você não apenas a receber, mas a reinar. Você nunca foi chamado para sobreviver por acaso, mas para viver por provisão sobrenatural. Quando você vir portas se fechando, lembre-se, às vezes eu as fecho não para negá-lo, mas para redirecioná-lo para aquilo que não pode ser roubado. O seu coração tem estado cansado de batalhas travadas no invisível, exaustão emocional, ansiedade, medo do futuro. Você questionou se a sua fé era suficiente. Você temeu ter perdido a sua estação. Mas eu digo a você agora, a estação não acabou, ela está sendo renovada. Você caminhou pelo vale da provação, mas está emergindo para o campo da promessa. O que parecia atraso era tempo divino, orquestrado para posicioná-lo para o que o seu espírito ainda não podia suportar. Não se deixe enganar pelas aparências. A fome ao seu redor não define a colheita dentro de você. Você pode ver escassez, mas o céu vê potencial. Você pode se sentir vazio, mas eu vejo a semente da abundância enterrada dentro da sua obediência. Lembre-se, eu sou o Deus que multiplicou o azeite na botija da viúva, que transformou a água em vinho, que alimentou multidões com o que parecia insuficiente. Você acha que eu mudei? Eu sou o mesmo, ontem, hoje e para sempre, a fonte dos milagres de Deus, o manancial da provisão sobrenatural. O mundo lhe diz para calcular, para temer, para acumular o pouco que lhe resta. Mas eu o chamo para confiar. Porque quando você confia em mim no deserto, eu faço rios fluírem. Quando você confia em mim na tempestade, eu acalmo as ondas. Quando você confia em mim na escassez, eu abro portas que a lógica não pode explicar. Você tem caminhado por fé, mas agora caminhará por visão divina. Você verá a manifestação daquilo em que acreditou quando mais ninguém podia ver. Há uma razão pela qual você tem sentido essa profunda inquietação ultimamente. É o som da presença divina despertando o seu destino. Você me sente agitar dentro de você, chamando-o para se levantar novamente, para crer novamente, para esticar a sua fé mais uma vez. Você não está abandonado. Você está sendo posicionado. O que parece o fim é o fundamento para o seu novo começo. Então, ouça-me, alma amada, eu não terminei com você.
As mesmas mãos que permitiram que certas coisas fossem removidas são as mãos que agora estão se preparando para devolver tudo multiplicado. As perdas nunca foram permanentes, elas foram a poda que torna o fruto mais doce. Você não está em declínio, você está em transição. Você não está perdendo, você está sendo conduzido à vitória sobre o impossível. Você se lembra dos sonhos que enterrou porque a realidade parecia cruel demais? Os planos que adiou porque o medo lhe disse que era tarde demais? Eu os estou ressuscitando. As cinzas da decepção estão prestes a se tornar o fogo da transformação. Cada não fará sentido quando você vir o sim que o céu preparou. A espera não foi em vão, a promessa não expirou. A história não acabou, ela está apenas se desenrolando. E quando eu restauro, eu não devolvo o que foi perdido na mesma medida. Eu restauro em abundância, transbordante, recalcada, sacudida, transbordando. O atraso aumentou o tamanho da sua colheita. As lágrimas regaram a semente do seu milagre. O silêncio aprofundou as suas raízes na fé. E agora, o que antes era uma estação de sobrevivência se tornará um testemunho de restauração divina e milagre financeiro. Fique comigo até o fim desta mensagem. Pois nos próximos momentos, eu revelarei o mistério de como a sua fé irá destravar o que o céu manteve reservado para este tempo determinado. Você entenderá por que a dor tinha um propósito, por que a perda tinha um significado e por que esta estação, esta mesma, é a porta de entrada para a restauração completa e a provisão sobrenatural além de tudo o que você poderia imaginar. Agora ouça atentamente, porque o que eu estou prestes a revelar não é para todos. É para aqueles cujo espírito permaneceu fiel no silêncio. É para aquele que continuou a crer, mesmo quando as evidências pareciam desaparecer. Você está entre os escolhidos para entender uma visão única de salvação, não apenas um resgate da dor, mas uma restauração de tudo o que o inimigo pensou ter destruído. Você está pisando em solo sagrado, no limiar da restituição divina e do milagre financeiro, e o que eu desvendarei agora abrirá os seus olhos para o propósito por trás de cada batalha que você enfrentou. Você sabe por que eu permiti que certas coisas fossem removidas da sua vida? Porque nem toda perda é roubo, algumas perdas são trocas divinas. Eu tirei o que não podia mais sustentar o seu destino para que eu pudesse substituí-lo pelo que carrega peso eterno. Quando relacionamentos terminaram, quando oportunidades desapareceram, quando as portas de provisão se fecharam, não foi punição, foi posicionamento. Eu estava ensinando você a depender não de homens, não de sistemas, mas de mim, o Senhor seu provedor, o Deus da provisão sobrenatural. Eu estou revelando uma verdade que poucos entendem: toda vez que você pensou que estava perdendo, você estava sendo preparado para a multiplicação da abundância. A semente deve ser enterrada antes de dar fruto. A promessa deve passar pela noite antes de brilhar ao amanhecer. A sua restauração divina exigiu separação, poda e silêncio, mas esse silêncio era sagrado. Foi o tempo que eu usei para reescrever a sua história com as minhas próprias mãos. Veja bem, restituição não é apenas sobre receber de volta o que você perdeu, é sobre receber o que sempre foi seu no meu plano. Há bênçãos esperando que foram escritas com o seu nome antes mesmo de você nascer. Elas foram retidas, não negadas. Eu estava esperando a sua fé amadurecer o suficiente para lidar com o que eu estou prestes a liberar. Porque o que eu dou agora não apenas restaurará e estabelecerá. Fará de você uma testemunha das promessas de Deus, um portador da presença divina, um testemunho vivo de que a voz de Deus ainda fala e age com poder. Mas há um segredo aqui, um princípio divino que determina se a restituição flui ou permanece adiada. Chama-se alinhamento. Quando a sua fé,
a sua obediência e a sua expectativa se alinham com a minha palavra, o céu se move em seu favor. É por isso que eu o trouxe a este momento. Porque o seu alinhamento começa quando você escuta a mensagem de Deus e escolhe responder com confiança. Muitos ouvem, mas não agem. Muitos creem, mas não se movem. No entanto, eu estou chamando você para caminhar na revelação, não apenas para recebê-la. Pergunte a si mesmo: você tem vivido como se a promessa fosse verdadeira, ou como se talvez nunca acontecesse? As suas palavras têm refletido fé ou medo? Os milagres de Deus não nascem da dúvida, mas da convicção. Quando você fala fé na sua atmosfera, quando você semeia esperança em vez de queixa, você destrava leis espirituais que ordenam que as bênçãos sejam liberadas na sua realidade. Eu estou ensinando você a participar do seu próprio milagre, porque fé sem movimento se torna estagnação. Pense nisso, e se o próprio problema que o tem atormentado for o solo onde eu planejo fazer crescer o seu maior testemunho? E se o milagre financeiro de que você precisa não estiver vindo de fora, mas dos dons, ideias e talentos que eu já coloquei dentro de você? Você tem me pedido provisão, mas eu agora estou lhe pedindo para olhar para as suas mãos. Dentro delas está a semente da resposta. A sua criatividade, a sua resistência, a sua compaixão, a sua capacidade de se levantar novamente após cada queda, estas são moedas divinas que eu irei multiplicar. Não diga que não lhe resta mais nada. A viúva disse o mesmo até derramar a sua última gota de azeite, e eu a transformei em transbordo. Você pode pensar que o seu tempo acabou, mas eu sou o redentor do tempo. Você pode pensar que a sua força é muito pequena, mas eu torno as mãos fracas poderosas. Eu vi cada esforço que você pensou que ninguém notou, cada sacrifício silencioso, cada ato de fé feito em segredo. Nada disso foi desperdiçado. Está escrito no registro do céu como prova de que você está pronto para a restauração divina. Aqui está o mistério da restituição. Antes de restaurar o externo, eu curo o interno. Antes de derramar a abundância na sua vida, eu preciso esvaziar a vasilha da amargura, do medo e da incredulidade. É por isso que algumas estações pareceram solitárias, porque eu estava limpando o seu coração para a capacidade. Um coração cheio de dor não pode receber o transbordo de alegria. Uma mão fechada não pode segurar o peso da bênção. Mas agora que você foi refinado, você está pronto para carregar o que eu preparei. Você se lembra das vezes em que chorou me pedindo um sinal? Este é o sinal. A voz de Deus que chega até você agora é a confirmação de que o atraso terminou. O que você pensou ser silêncio era estratégia. O que você viu como espera era tecelagem. Eu estava conectando fios que você não podia ver, orquestrando a restauração divina através de lugares que você nem sabia que existiam. Você orou por mudança, mas eu estava preparando uma transformação, e a transformação é sempre mais profunda, mais completa, mais duradoura do que o mero alívio. Isto não é uma coincidência, é uma preparação para a manifestação. Você está sendo chamado para uma parceria com o céu. Eu não estou apenas enviando bênçãos a você, eu as estou liberando através de você. Você se tornará um instrumento de transformação espiritual, uma vasilha através da qual outros testemunharão os milagres de Deus. Você falará, e a minha palavra se moverá. Você dará, e o aumento seguirá. Você sairá em fé, e a atmosfera ao seu redor mudará. Porque onde a minha presença divina habita, a escassez não pode sobreviver. Agora, eu pergunto a você, você está pronto para agir no que eu falei? Você continuará a esperar com medo, ou se moverá com fé? Porque eu estou pronto para soprar vida na sua situação, mas a fé é a porta que me permite entrar.
Pare de ensaiar o que deu errado. Pare de aumentar o que você perdeu. Comece a declarar o que eu prometi. Fale abundância onde havia escassez. Fale paz onde havia confusão. Fale restauração completa onde havia destruição. Quando você alinha as suas palavras com as minhas, você autoriza o céu a intervir. Entenda isto, eu não estou apenas prometendo restaurar as suas finanças, eu estou reordenando o seu fundamento. Eu estou ensinando você a viver em um ritmo de confiança, onde a provisão flui não pelo esforço, mas pela conexão. Você verá a provisão sobrenatural aparecer onde a lógica diz que não há. Oportunidades inesperadas, parcerias divinas, portas abertas que você jamais poderia ter criado por conta própria, e estes se tornarão o seu novo normal. Você não irá perseguir, você irá atrair. Você não irá implorar, você irá construir. Você não irá temer, você irá florescer. Há uma economia divina que governa o céu, e eu estou convidando você a entrar nela. Neste reino, a generosidade multiplica, a obediência acelera e a fé libera. Toda vez que você escolhe agir de acordo com o que eu falo, você muda para a dimensão dos milagres de Deus. Não me limite ao que a sua mente entende, eu sou maior do que cálculos, maior do que prazos, além da lógica humana. O que eu estou prestes a fazer só fará sentido em retrospecto, porque a fé sempre vê o impossível antes que ele aconteça. E quando acontecer, você saberá que nenhuma mão humana poderia ter orquestrado isso. A promoção, a provisão inesperada, o relacionamento restaurado, a oportunidade repentina, estes serão os sinais da restituição divina em movimento. Você olhará para trás e dirá: agora eu entendo por que tive que perder aquilo primeiro. Você perceberá que cada perda foi o caminho para a abundância, cada porta fechada o redirecionamento para o portão aberto do destino. Fique atento, porque na próxima parte desta revelação, eu liberarei promessas que confirmarão o que o seu espírito já sente, que a era da luta está terminando e um novo começo está amanhecendo. A presença divina que fala com você agora está se preparando para transbordar. Você testemunhará a vitória sobre o impossível, você experimentará milagre financeiro de formas que silenciarão a sua dúvida, e você viverá como uma vasilha das promessas de Deus tornadas visíveis na terra. Este é o seu convite, para se levantar, para agir, para crer. A estação de se esconder acabou. A estação da restituição começou. Você vai entrar nela? Você se atreverá a crer que eu, o Criador de todas as coisas, estou agora voltando o meu rosto para você com favor? Porque se você o fizer, você verá o que os olhos não viram e ouvirá o que os ouvidos não ouviram, a manifestação da restauração divina, da abundância e da provisão sobrenatural preparadas para aqueles que permanecem firmes na fé e atentos à minha voz de Deus que os chama pelo nome. Agora que você ouviu as minhas palavras e abriu o seu coração para a fé, prepare-se, porque eu estou prestes a me mover de formas que o deixarão sem palavras. A atmosfera ao seu redor está mudando, os céus estão se alinhando para liberar as bênçãos que foram armazenadas para este mesmo momento. Esta não é uma promessa para um futuro distante, e este é o início da sua restituição divina e milagre financeiro. O que eu falei em segredo está agora sendo manifestado em público. A mão oculta da minha providência está se tornando visível na sua vida. Você esperou, creu e suportou. Você passou pela fornalha da provação, e a sua fé não foi consumida, ela foi refinada como ouro. E agora, eu declaro, esta é a hora em que o que foi adiado será entregue, o que foi quebrado será reconstruído, e o que foi roubado será restaurado. Pois eu sou um Deus de restauração completa, e eu não restauro parcialmente. Eu restauro em plenitude, em abundância, transbordando até que a bênção se torne inegável.
Você começará a ver portas abrirem que estiveram trancadas por anos. Oportunidades aparecerão que a sua mente não pode explicar. Pessoas cruzarão o seu caminho por encontro divino, carregando chaves para destravar o que tem estado esperando no reino espiritual. Espere telefonemas repentinos, conexões inesperadas, provisões inexplicáveis, pois este é o mover da provisão sobrenatural. Da mesma forma que eu alimentei o meu povo no deserto, eu agora alimentarei você no seu deserto. Da mesma forma que eu multipliquei o pouco nas mãos dos meus filhos, eu multiplicarei o que resta nas suas. Eu estou liberando milagres de Deus que irão reescrever a sua história. As dívidas que o oprimiam se dissolverão. Os projetos que estavam estagnados ganharão aceleração sobrenatural. As portas de oportunidade que antes o rejeitaram agora se abrirão amplamente. Eu estou transformando negação em convite, espera em cumprimento, perda em restauração divina. Este é o seu momento de colheita. Para cada semente que você semeou em lágrimas, eu estou devolvendo uma colheita em alegria. Não tema o futuro, porque eu já estou lá. Eu vou à sua frente para preparar o caminho, e eu permaneço atrás para proteger o que eu abençoo. A minha mão está sobre as suas finanças, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre cada área onde você antes experimentou a escassez. Eu estou enviando um vento de abundância em cada canto da sua existência. Do menor detalhe ao maior sonho, eu estou trazendo provisão sobrenatural para aqueles que confiam no meu nome. Você não viverá mais sob a sombra da escassez. Você viverá sob a luz da presença divina. Você caminhará no ritmo do meu favor, onde as bênçãos o perseguem em vez de você persegui-las. Você verá que eu sou o Senhor que restaura os anos que você pensou estarem desperdiçados, que traz beleza das cinzas, que transforma o luto em dança. A estação de luta termina aqui, a estação de transbordo começa agora. Eu restaurarei relacionamentos que você pensou serem irreparáveis. Eu trarei reconciliação onde o orgulho e a dor antes reinavam. Eu curarei feridas que palavra nenhuma poderia curar. Porque a restauração divina não é apenas financeira, é emocional, espiritual e relacional. Eu estou restaurando a sua paz, a sua dignidade, a sua alegria. O fardo que o oprimia se levantará, e em seu lugar nascerá uma paz que excede todo entendimento. E com relação às suas finanças, ouça atentamente, e eu estou colocando a minha marca de multiplicação sobre a sua vida. O trabalho das suas mãos prosperará. O que antes drenava os seus recursos agora trará aumento. Os contratos fechados reabrirão. As contas vazias se encherão novamente. Você não viverá mais de crise em crise, mas de glória em glória. Eu estou liberando milagre financeiro após milagre financeiro, ondas de provisão que não pararão em você, mas fluirão através de você para outros. Você abençoará, e não pedirá emprestado. Você emprestará, e não terá falta. Você construirá, e não quebrará. Porque eu não estou apenas lhe dando recursos, eu estou lhe dando a sabedoria para governá-los. Eu estou levantando você como um mordomo da abundância, um canal através do qual a minha generosidade pode alcançar outros. À medida que você dá, eu multiplico. À medida que você semeia, eu rego. À medida que você obedece, eu expando. Esta é a minha equação divina, a obediência libera o transbordo. Lembre-se desta verdade, e eu abençoo não por medida, mas por natureza. A minha natureza é a generosidade, a minha essência é a multiplicação. Quando eu sopro sobre algo, ele cresce. Quando eu toco algo, ele floresce. Quando eu falo sobre alguém, o seu destino se expande além dos limites humanos. Você está agora parado sob esse sopro, sob esse decreto divino.
Eu estou soprando sobre os seus planos, o seu negócio, as suas ideias, o seu chamado. O que parecia pequeno agora será magnificado. O que parecia invisível agora atrairá atenção. Você não terá que lutar por reconhecimento, o meu favor falará mais alto do que qualquer palavra que você possa dizer. E eu digo a você, prepare-se para o inesperado. Prepare-se para milagres de Deus que desafiam a explicação natural. Prepare-se para que os recursos venham de lugares que você jamais antecipou. Pois eu sou o mesmo Deus que ordenou aos corvos que alimentassem o meu profeta, que abriu um caminho através do mar, que tirou água de uma rocha. Você acha que eu não posso lidar com a sua situação? Eu estou reescrevendo o seu resultado até mesmo agora. O seu lar sentirá a mudança da minha presença divina. A paz retornará onde a confusão governava. O riso ecoará onde as lágrimas antes caíam. As crianças sonharão novamente, os corações se amolecerão novamente. Eu estou restaurando famílias, curando gerações e quebrando ciclos de medo e dívida que duraram por anos. A maldição da limitação termina com você. A partir deste dia, você será conhecido como um portador das promessas de Deus, um testemunho vivo de transformação espiritual e vitória sobre o impossível. Você verá sinais confirmando esta palavra. Você começará a notar coincidências divinas, momentos muito precisos para serem aleatórios. Elas serão as minhas impressões digitais, lembretes de que eu estou perto. Uma porta se abrirá inesperadamente. Um pagamento atrasado será liberado de repente. Uma oportunidade esquecida retornará. Quando estas coisas acontecerem, não duvide. Diga em seu coração, o Senhor começou a minha restauração divina. Porque o que eu começo, eu completo. E eu não apenas o completarei, eu o excederei. Eu não sou o Deus do suficiente, e eu sou o Deus do mais do que suficiente. Você terá tanta paz que ela transbordará para aqueles ao seu redor. Você terá tanta provisão que a generosidade se tornará o seu estilo de vida. Você terá tanta alegria que ela se tornará contagiosa. A presença divina dentro de você atrairá outros para a sua própria transformação. O seu testemunho se tornará uma palavra de encorajamento, uma mensagem motivacional cristã para todos os que virem a sua vida. Meu amado, eu não terminei com você. Este não é o fim, é o desenrolar de um novo começo. O deserto pelo qual você caminhou o preparou para o jardim que eu estou plantando. As lágrimas que você derramou não foram desperdiçadas, elas regaram o solo do milagre que você está prestes a receber. E quando eu restauro, eu não apenas devolvo o que foi perdido, eu adiciono o que estava faltando. Você olhará para trás e verá que toda dor teve propósito, todo desvio teve direção, todo atraso carregava um design divino. Agora levante os seus olhos, pois o amanhecer da restituição divina chegou. O milagre financeiro pelo qual você tem orado já está escrito no seu futuro. O vento da provisão sobrenatural está soprando a seu favor. As comportas do céu estão abertas, e os anjos estão trabalhando em seu nome. Este é o cumprimento da minha palavra, eu restaurarei os anos que o gafanhoto comeu. Caminhe em fé, e observe como eu realizo as minhas promessas. Você viverá para ver abundância onde havia escassez, milagres de Deus onde havia impossibilidade, restauração completa onde havia perda. Esta é a sua herança como alguém que crê, alguém que permanece firme, alguém que ouve a minha voz de Deus e responde com confiança. Eu escolhi você não apenas para receber as minhas bênçãos, mas para refleti-las. Através de você, outros crerão novamente. Através da sua história, outros encontrarão esperança novamente. Através da sua vida, a minha glória brilhará. Este é o meu pacto com você,
a estação das lágrimas está terminando, e a era do cumprimento começou. Tudo o que foi quebrado será reconstruído, tudo o que foi perdido será restaurado, e tudo o que era impossível agora se tornará inevitável. Pois eu sou o Senhor, e eu falei, e quando eu falo, a criação obedece. Meu amado, agora que você ouviu a minha palavra e sentiu a minha presença, não deixe que este momento se desvaneça como uma brisa passageira. O que você sentiu não foi emoção, foi encontro. Foi a voz de Deus chamando o seu nome e selando um pacto de restituição divina e milagre financeiro sobre a sua vida. Cada palavra falada aqui foi liberada na atmosfera com poder. Agora é a sua vez de responder em fé. Não se afaste como se nada tivesse acontecido. Esta mensagem não foi feita para inspirá-lo por um momento, ela foi feita para transformá-lo por uma vida inteira. Eu comecei um processo de restauração completa, e o que começa no seu espírito hoje logo se manifestará na sua realidade. Mas você deve permanecer atento à minha voz. Mantenha o seu coração aberto, a sua fé firme e as suas ações alinhadas com o que eu revelei. O milagre já foi posto em movimento. Haverá sinais, confirmações que você não poderá ignorar. Provisão inesperada aparecerá. Oportunidades reacenderão. Pessoas que você pensava terem ido embora retornarão com respostas. Estas são as impressões digitais da restauração divina, lembretes de que a minha presença divina está trabalhando a seu favor. Quando você as vir, fale vida sobre elas. Declare: esta é a minha restituição. Este é o meu momento de abundância. Agora eu pergunto a você, se você sente o meu espírito se agitando dentro de você, confirme-o com as suas próprias palavras. Escreva abaixo: eu recebo a minha restituição divina. Que essa declaração seja o seu selo de fé, o seu testemunho de que você crê nos milagres de Deus, na provisão sobrenatural e na abundância que eu lhe prometi. Ao fazê-lo, você se alinha com o rio de bênçãos que já está fluindo em direção à sua vida. E não guarde esta revelação para si. Compartilhe esta mensagem de Deus com aqueles que ainda estão caminhando pelo seu deserto. Torne-se a vasilha de esperança que eu o chamei para ser. Através da sua voz, outros ouvirão a minha. Através do seu testemunho, outros encontrarão a coragem de crer novamente. Todo compartilhamento é uma semente de fé que se multiplica, e toda semente retornará a você como colheita. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco.
continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em